Boa tarde, pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Bom, bem-vindos para quem é a primeira vez que está fazendo uma das nossas oficinas do IDP Experience. E bem-vindos também para quem já conhece a gente, estou vendo uns nomes ali conhecidos, os rostinhos conhecidos também, que já estão fazendo as nossas oficinas. Antes de começar a aula de hoje, queria falar para vocês que a gente tem até julho mais uma série de oficinas bem legais, que fazem parte desse projeto. Então, vocês podem entrar no nosso site e olhar as outras oficinas também. E hoje a gente tem essa oficina ligada à Escola de Comunicação, a ECOM, com a Bárbara Lins. A nossa oficina vai a nossa oficina se chama Aprendendo a Ser um Podcaster, né? Está tão em voga hoje em dia os podcasts e tudo mais. Então, eu também estou super interessada, acho que vai ser super legal. A Bárbara Lins já é, né, nossa parceira aí de longa data. Inclusive, ela participou do IDP Experience mês passado, foi super legal, falando sobre a carreira dela dentro da comunicação. E eu vou deixar para que ela se apresente, né, e explique melhor um pouquinho mais sobre ela, inclusive para vocês. Qualquer dúvida, gente, pode deixar no chat, que no final da aula eu respondo vocês, tá bom? E, mais uma vez, muito obrigada, Bárbara, por ter aceitado o nosso convite. E boa aula, gente. Muito obrigada, Mariana. Bem, boa tarde a todos e a todas que estão aqui com a gente hoje à tarde, nesse bate-papo nosso sobre podcast. E me apresentar um pouquinho, meu nome é Bárbara Lins, eu sou nascida e criada em Brasília, sou formada em jornalismo, também tenho mestrado, e sou uma das apaixonadas, defendo a bandeira imensamente dos podcasts, assim, desde que eu comecei a ouvir, antes mesmo na primeira onda, que a gente fala que o podcast teve duas grandes ondas, é sempre o ano do podcast, agora o podcast vem. E antes de ser o sucesso que é hoje, a gente vê realmente só recorde atrás de recorde, todo ano é uma coisa absurda, todo mês, na verdade, o número de ouvintes de podcast, pessoas descobrem essa mídia, aumenta. Mas antes, lá em 2009, eu já era uma apaixonada por podcast, estava descobrindo a podosfera, e era super, hiper, mega difícil de fazer podcast naquela época, de produzir. Você tinha que fazer, era um trâmite absurdo, você tinha que conseguir um link, hospedar o seu podcast num site, para depois disponibilizar aquilo em algum lugar. Era uma trabalheira sem fim, editar era complicado, gravar era complicado. E agora não, a gente vai ver, inclusive, nessa oficina de hoje, várias plataformas, várias facilidades, várias ferramentas para qualquer pessoa montar o seu podcast, tá? Então, tá, eu sou formada em jornalismo, eu passei por algumas redações de TV, Jornal Planalto Central, TV Câmara, Band News, aí fui durante 10 anos da Globo, entrei como estagiária, fui produtora, fui setorista do Palácio do Planalto, depois eu fui repórter durante 8 anos, até que eu pedi para sair no ano passado para me dedicar à consultoria de comunicação, a dar aula, como eu dou hoje no IDP, também a dar alguma série de montar estratégias de comunicação e cuidar das minhas redes sociais, do meu site. Eu tenho um site chamado Descobertas Bárbaras, que eu falo um pouquinho sobre turismo, cultura, e também eu sou hoje colunista de turismo, que é a minha praia, que é um dos meus xodós da vida, Turismo Encerrado na CBN Brasília. Então, quem quiser ouvir um pouquinho mais sobre esse assunto, toda quinta-feira, 11h30 da manhã na CBN Brasília, eu estou lá. Enfim, falar um pouquinho aqui agora começar a nossa jornada para essa oficina de podcast. Lembrando, quem tiver qualquer dúvida, gente, por favor, pode falar, pode se apresentar, não estamos abertos aqui, assim, qualquer dúvida pode abrir aqui, ó, Bárbara, me interromper e participar comigo, assim, porque é uma das coisas que eu mais sinto falta ever na vida, é desse contato presencial, então já que a gente não tem, mas vamos aproveitar esse momento aqui juntos. Vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Deixa eu abrir aqui. Beleza. Então, antes de mais nada, eu queria que vocês, quem puder, quem tiver com celular, baixar esse aplicativo que a gente vai tentar fazer, se der tempo direitinho. Deixa eu controlar o meu horário, assim, a gente ter um tempinho, para a gente tentar só produzir e mexer com esse aplicativo hoje, assim. O Anchor é uma ferramenta, é um aplicativo que também tem na internet, mas no site, no PC, mas funciona muito mais no celular, que você consegue fazer um podcast do começo ao fim. Que, como eu expliquei inicialmente, né? Assim, antigamente era uma trabalheira danada. Tinha um aplicativo para editar, um aplicativo para você subir, você tinha que ter um domínio, e aí esse domínio você tinha que criar um RSS, enfim, você tinha uma trabalheira danada.
E agora, com esse aplicativo, que inclusive foi comprado pelo Spotify dominando a seleção de podcast, comprando Deus e o mundo, vocês vão ver outra empresa que eu vou falar mais na frente, que também foi adquirida pelo Spotify, mas o Anchor é uma ferramenta que você consegue fazer tudo, assim, é 3 em 1. Você grava, você edita e você publica, e 4 em 1, na verdade, ainda tem isso, você distribui para todas as plataformas hoje de podcast, né? Porque, assim, quem não acompanha muito podcast não entende, mas peraí, podcast, como é que funciona? Diferente de umas plataformas de vídeo, né, que é muito fácil hoje você, assim, a mais conhecida é o YouTube, então é muito fácil você subir no YouTube. É lógico, tem o Vimeo, também tem algumas plataformas de vídeo, mas todo mundo conhece, todo mundo tá ligado no YouTube. Pro podcast já é um pouquinho diferente. Você tem a Apple, você tem o Spotify, você tem Deezer, você tem várias plataformas onde as pessoas costumam ouvir podcasts. Hoje eu escuto mais no Spotify, mas assim, durante até começo do ano passado, assim, eu só ficava na Apple. Era um aplicativo da Apple, já tá no meu celular, e eu pego e eu vi por lá. Então, essa ferramenta, que apesar do Spotify ter comprado, com essa ferramenta você consegue distribuir para todas essas plataformas, para o Google, para o Deezer, para o Spotify, para vários outros menores nichados, que às vezes a gente nem dá tanta bola, mas dependendo do conteúdo que você quer produzir para podcast, você consegue sim divulgar é bem mais interessante divulgar por ele, sem problema. Só uma dúvida, alguém aqui tem um podcast? Não, se puder falar, porque não consigo acessar o chat aqui. Se alguém tiver um podcast... pelo jeito não, né? Então vamos lá. Não. Tem? Não. Então tá. Fica mais interessante... eu vou conseguir acessar o chat, sim. Me adequando. Vamos começar no projeto, mas não começamos. Massa, então estamos aqui para isso. E eu com isso do podcast, né? Assim, porque o pessoal fala assim, mas você trabalhando na Globo, você tem ferramentas, tem um monte de parafernália que eu vou mostrar para vocês depois, microfone e tal, então fica mais fácil, já domina isso, e não é bem assim, eu participo de vários podcasts, estou fechando um agora em breve, que vou anunciar, que é um bem legal, e de mais diferentes maneiras, assim, como eu disse, deixa eu voltar para cá. Eu realmente sou a louca do podcast, escuto podcast o tempo inteiro, lavando louça, correndo, andando, no voo, toda hora podcast. E eu faço desde podcasts mais elaborados, que tem isso, tem uma mesa, captação de áudio, tem um editor do outro lado da mesa, ouvindo, checando meu áudio, vendo se está gravado direitinho, fala, vai grava de novo, errou isso, faz aquilo, fala aquilo outro. Você tem uma pré-produção, eu monto, imprimo a pauta, uma coisa linda, né? Tem essa situação, a gente tem várias pessoas envolvidas, tem design para fazer a capa, tem tudo bonitinho, tudo presencial, todo mundo junto. Tem outros formatos que eu faço parte também, que aí você já faço em casa, já faço um microfone de qualidade, né? Que é esse que eu vou falar um pouquinho depois sobre vocês, com Blue Yeti, ou então com um Shure, enfim, com vários devices bacanas, e também faço no Rootzão. Eu tenho alguns podcasts, inclusive os podcasts que eu fiz para ver como é que são as possibilidades de fazer podcast de uma maneira mais independente, sem ninguém. Euzinha, fazendo a capa do começo ao fim, fazendo a arte, sendo designer, sendo a editora, sendo a produtora, sendo a que entrevista, sendo a que marca, fazendo tudo, e sem estúdio gravando, como eu estou gravando aí debaixo da coberta, que é uma das técnicas que quem produz podcast sabe que faz toda a diferença. O lugar que eu tô agora, por exemplo, para qualidade de áudio não é bacana. Eu tô numa quina, na minha frente tem uma janela de vidro que o som rebate, volta, reverbera, assim, isso é terrível. Não tem nada, assim, eu acabei de mudar para cá, já vou mudar de novo, mas enfim, acabei de mudar essa casa, então não tem quadros na parede, não tem cortina, só tem um estande de livros ali, enfim, não é um lugar legal para gravar e ter uma qualidade de áudio. Aí debaixo da coberta fica a dica, uma dica inicial aí para quem quer gravar um podcast, quem quer brincar de fazer isso. E por que eu estou falando dessa parte mais rootzão, assim? Porque existem diversas maneiras de fazer podcast e eu quero alertar para o seguinte, uma das coisas que eu acho que é tendência de futuro com um cara que é de lá vai bolinhas, né? Que é o Turro, que é o cara que escreveu esse livro lindo e maravilhoso, entre outros também, eu não achei, eu li o Alden, tá na caixa de livros da mudança, mas é o Alden, e o Turro escreveu esse livro também, Desobediência Civil. E o que eu quero deixar claro para vocês, assim, quem é da galera independente, que não está representando nenhuma empresa nem nada, assim, a galera que quer fazer um podcast para você mesmo,
é que uma coisa que ele falava, e eu adoro quando a gente está no presencial, passar uma carta, um textozinho que a Clarice Lispector, inclusive, escreveu um pouco sobre ele, e que eu vou depois até pedir para o pessoal do EDP mandar para vocês também, não sei se tem um e-mail, para você deixar no e-mail de contato, né, para a gente mandar algum material de apoio que eu estou fazendo, e esse link desse texto vai nesse material de apoio. E o Turro falou umas coisas, várias coisas legais, eu sou apaixonado pelo Turro, mas ele falava, entre outras coisas interessantes, que a gente tinha que parar de ficar estudando a vida que a gente gostaria de viver, sabe? A gente gostaria de ter. Então, assim, no lugar, eu vou dar uma série de ferramentas, de aplicativos, de estratégias, mas se isso for complicar um pouquinho a sua produção do seu podcast, cara, esquece tudo e faz do jeito que dá. E isso leva a outro ponto também. Tudo que eu estou falando aqui agora, lógico, vem boa parte de estudos, vem do que funciona, do que é legal. Mas estejam com a cabeça aberta também para inventar, para criar uma coisa diferente, porque às vezes assim, a gente fica assim, não estou fazendo do jeito que a Bárbara falou, ou então que o fulano falou, porque tudo isso que vem de estudos, não sei da minha cachola, né? Que os estudiosos estão falando, que quem faz sucesso está fazendo. Mas muitas vezes as pessoas que estão fazendo sucesso, elas começaram a inovar e inventaram coisas que ninguém estava falando para fazer. Então, assim, eu sempre gosto de trazer o Turro por esses dois aspectos. Se for complicar demais a vida de vocês, faz do jeito que der e não tenho medo de arriscar e fazer uma coisa diferente. É o meu xodó da vida, Turrozão. Então, vamos lá, falar só um pouquinho dessa trajetória de comunicação. Vou passar muito rápido essa parte para a gente poder focar, porque isso é uma aula de, enfim, 2 dias que a gente vai dar em 2 horas. Mas focar um pouquinho dessa mudança da comunicação e contar um pouquinho também dessa minha trajetória e minha relação com podcasts e comunicação. Eu decidi fazer jornalismo por causa disso aqui. Eu recebi quando criança, era um almanaque. Bem, eu não sei se vocês nem estavam... Tinha nascido quando era moda, essas coisas de comprar na banca de revista, você via encarte toda semana, e era de viagens, eram textos bem interessantes, de uma forma mais conversada, que eu já naquela época eu já gostava de um texto mais conversado sobre lugares do mundo. Eu falei, cara, quero viajar, e aí eu falei, o que dá para viajar? Vou ser jornalista. Aí eu inventei ser jornalista. Mas, nas minhas viagens como jornalista, eu já fui me deparando com coisas que eu ficava, ai, meu pai do céu, né? Que era coisa como essa matéria que eu vi quando eu estava lá na Irlanda, robôs jornalistas começam a escrever notícia. Eu falava, ai, meu pai do céu. E agora, emprego, né? Se vocês estão querendo fazer comunicação, vocês estão aqui querendo fazer, ou já fazem, vocês já começam a ficar com meu pai, né? O que eu estou me metendo? E aí foi uma coisa desse jeito. Google lança robô jornalista. Eu falava, Jesus amado. E várias outras iniciativas. Desde 2015, a Associated Press já tem robôs fazendo notícia, o Washington Post nas eleições. E quando a gente fala robô fazendo notícia, a gente pode saber como assim robô fazendo notícia. Mas é isso, são textos pré-formatados que eles buscam em fontes de informação oficial, de forma automatizada, já colocam lá dentro na notícia e sobem a matéria sem passar por ninguém. Então, vários, Le Monde, Reuters, inclusive quando eu fui fazer um curso na Reuters em São Paulo, eu ganhei uma bolsa de estudos. A Reuters estava acostumada a ver na minha época de faculdade, 2008, por aí, que era super movimentado, cheio. Quando eu cheguei lá, era isso aí, né? Walking Dead total, cadê as pessoas? E aí explicaram que realmente teve um esvaziamento da redação e na necessidade não mais das pessoas estarem na redação. E por aí vai, mas eu pensava, não tá comigo, né? Impresso, tô fora. Ninguém substitui a voz e imagem. E aí eu comecei a ver coisas como isso aqui. A BBC já escolhendo como é que seria a voz do repórter virtual. No Japão, eu ganhei uma bolsa de estudo, fui para o Japão, e aí essa Omiko, ela é uma comentarista que sozinha, gente, sem ninguém, pelo amor de Deus, é isso que é muito louco, essa inteligência artificial. E ela pega, vê o que é o trend dos assuntos do dia, sei lá, vamos lá, tá falando muito da economia agora, taxa de desemprego, o desemprego aumentou. Então, ela vai lá, não consegue ir no site Ministério do Trabalho e Emprego do Japão, consegue pegar alguns dados, entra ao vivo na TV para falar dados. Assim, é muito bizarro. Jornalistas que estão... aí você faz o quê, né? Eu, como jornalista, senta e chora. Mas, não, porque existe luz no fim do túnel. Eu vou falar de algumas iniciativas, vou correr aqui, mas são só iniciativas feitas por editores que viraram repórteres, produtores. Aqueles exemplos que eu vou passar muito rápido, senão não vai dar para a gente ouvir agora, mas é de um produtor que usou o Instagram e teve um furo de reportagem sobre pessoas que sofrem abusos sexuais
na África. Aí a outra era uma editora que conseguiu ir com um celular para uma mini, fazer um especial que ganhou vários prêmios, uma mini regular. Então, assim, essas novas tecnologias possibilitam coisas muito legais para a gente, que eu já dei o spoiler na questão do podcast, né? Que assim, antigamente você tinha uma parafernália, hoje você faz tudo muito rápido. E além disso, assim, se você está querendo entrar na área de comunicação, é que ninguém é de ninguém. Isso é muito lindo. Não no sentido ruim, mas no sentido ruim não, pode ser bom. Mas enfim, é no sentido de que você pode fazer outras coisas, que é só um trechinho rapidão. Quando eu era produtora e fui com prática do Sul cobrir como repórter, e me deram a possibilidade de fazer vídeos e tal, graças à tecnologia. Eu fui fazer matéria também lá na ONU, em Nova York, e possibilita imersão, essa questão da comunicação de novas mídias, assim, é uma coisa que eu falo muito com os meninos dentro da minha disciplina, né, que na verdade é uma agência de comunicação que a gente tem dentro do IDP, que você pode fazer coisas que você nunca faria. A rapidez também. Esse aqui eu adoro, gente. Esse aqui é como... O camarote. Quando o camarote, ele estava no avião, gente, ele conseguiu uma informação, ele entrou ao vivo no Jornal das 10, no avião. Isso aí é a aeromoça querendo... Desliga o celular, a gente tem que ver até viajando, tá viajando. Então, possibilita coisas muito legais, inclusive arriscar, que é com a interatividade, que é muito legal, essas possibilidades que eu vou mostrar para vocês. E liberdade para vocês fazerem o que vocês entenderem, que é uma das partes por que eu vim parar aqui hoje, né? Porque, assim, eu amava o que eu fazia na TV, assim, era apaixonada, muito apaixonada pelo que eu fazia, adorava a empresa, só que eu queria ter liberdade para fazer outras coisas, para brincar de outras coisas. Uma delas é meu site, que eu tenho desde 2016, eu faço o que eu quiser, e os podcasts e as possibilidades, porque, assim, apesar de eu amar a Globo, lógico, você tem um contrato de exclusividade, voz e imagem, não pode brincar dessas coisas. E a partir do momento que eu saí, eu poderia usar minha voz para fazer outras coisas e minha imagem também. E aí foi quando eu comecei a ver notícias como essa aqui nessas viagens, né? Como podcasts foram de ninguém quer escutar assim para ninguém quer perder. Imperdíveis, né? E eu ficava, caramba, que é isso aqui? E antes mesmo dessa matéria de 2019, em 2016 já começava toda a falar, agora eu ando podcast. E eu sempre quis começar a tentar estudar. E aí eu fiz alguns cursos como o Journalism, Night of Center of Journalism, que tem um curso de podcast que é muito bacana, é gratuito, eles abrem todo ano, e outros cursos que estão o tempo inteiro. Porque é isso, assim, a partir do momento que você descobre esse mundo, todas essas possibilidades que você pode fazer com a internet, e no nosso caso com o podcast, não é só você ir lá, abraçar e se, agora eu vou fazer tudo o tempo inteiro do jeito da minha telha. Não dá. Porque acontecem coisas como essa aí, você fala assim, meu Jesus amado, e agora, né? Assim, não é bem isso que eu queria. Então, por isso, estudar. Eu gosto muito, tem a Gimlet Academy. A Gimlet é uma empresa de podcasts, que faz uns podcasts super trabalhados, bem diferentes do que a gente está acostumado aqui no Brasil. Assim, no Brasil, está começando agora a vir algumas empresas, né, bem interessantes. Tem uma empresa de BH que está detonando nisso, de fazer alguns podcasts mais trabalhados, com narrativa, com história, não é só uma entrevista ou alguém falando. E a Gimlet tem a Gimlet Academy. Então, tem, inclusive, no podcast, no Spotify, quem quiser depois, eu posso mandar o link para vocês, do Gimlet Academy, que eles vão ensinando desde como entrevistar, desde como conseguir uma entrevista, você tirar o melhor do seu entrevistado, você criar um nome, criar uma ideia principal, aprender a vender o seu podcast, foi algum dos cursos que eu comecei a fazer e compartilhando aqui agora com vocês. E em todos esses cursos, e não só nos cursos de podcast, né, mas quando a gente entende produção de conteúdo digital, a primeira pergunta que a gente tem que responder quando vai produzir qualquer coisa nesse mundo do conteúdo é, e daí? So what, né? Que eles ficam falando lá no so what? E daí? E daí? E eu com isso? Eles dão um exemplo, um cara queria fazer um podcast sobre pinball. E aí você, a gente tem um podcast sobre pinball, e pinball está sendo, essa arte do pinball está sendo perdida nos Estados Unidos. E é isso. Não, se for só isso, não rola, assim.
o que você tem que responder, eu não sei qual podcast estão na cabeça de vocês para vocês fazerem, se vocês sonham em fazer, têm ideia de fazer, é responder o que as pessoas ganham com esse podcast, sabe? Assim, por que esse podcast é interessante? Que valor que ele agrega? Eu até coloquei assim, que valor que ele vai agregar? E esse valor agregado que vocês têm que responder quando vocês for tendo em mente, que a primeira coisa, assim, que vocês têm que responder é o porquê. É o porquê. Por quê? Por que fazer esse podcast? Você, eu quero fazer um podcast sobre algum, sei lá, pão. Mas por quê? E para quem, né? São duas perguntas que eu sempre faço. Antes de mais nada, você tem que responder o para quê e o porquê. Para quem, né? Desculpa. O para quem e o porquê você vai fazer. Isso ajuda muito, tanto a encontrar um tom de voz no para quem, né? Porque o jeito que você fala com uma pessoa jovem é diferente do jeito que você fala com uma pessoa mais velha. Então, você saber para quem, com quem você quer conversar, isso ajuda muito na hora de você construir todo o processo que eu vou mostrar para vocês, assim, todo o processo de construção de um podcast. E o para quê também. E o para quê, gente, não é só dar informação, você não é só hoje dando informação, que nem hoje tem o assunto, né? Que é um dos podcasts que tem mais download no Brasil, que é da Renata Lopretti, do Grupo Globo. É um podcast que te dá informação, mas não é só isso. Você agrega valor à vida de uma pessoa, você é útil à vida de uma pessoa quando você dá entretenimento para ela. Ou quando você desestressa essa pessoa. Eu vou mostrar alguns exemplos de podcasts que fazem mais sucesso no Brasil e no mundo, contar um pouquinho deles, até para ajudar na ideia e a gente explicar um pouquinho o porquê e os formatos também. Então, assim, a minha empresa, muita empresa me procura falando, Bárbara, eu sou da empresa X, eu quero montar um podcast. Aí eu pergunto, para quê? Para que isso é um podcast? Porque às vezes, assim, você não... no caso de uma empresa, né? Às vezes não está no podcast, não está a solução do que ela quer alcançar com aquilo, ela quer alcançar notoriedade, ela quer se conectar com players do mercado, aí podcast pode ser uma boa ferramenta. Agora, se ela quer só, eu quero aumentar a minha audiência, eu quero que muitas pessoas escutem, e não funciona, pode não funcionar muito, porque o podcast tem vezes que eles são muito nichados, eles não têm uma audiência tão grande. Então, assim, você tem que pensar muito bem no para que você está fazendo esse podcast, né? E tem para que só se divertir também, porque tem vários podcasts desses que as pessoas fazem por diversão. Eu tenho um grupo de amigos que o hobby deles é fazer um podcast sobre cultura pop. Então, eles se reúnem os quatro no estúdio, porque o pai deles tem uma coisa de som, de música, uma loja de música. Eles se reúnem e começam a debater séries e a cultura pop lá, e eles fazem isso por diversão, assim, eles não tem nenhum, a gente vai querer ganhar R$1 milhão com isso, não. Então, pode ser um para quê também, um porquê de vocês, tá? E agora eu vou falar aqui alguns exemplos de podcasts de sucesso e o porquê deles, assim, para que eles estão agregando valor. Vou começar com os Estados Unidos. Essa é uma lista, tá, de 2020. Essa lista é da Apple, que fica muito diferente, como eu expliquei para vocês. Você pode ver seu podcast na Apple, você pode ver seu podcast na Spotify, no Deezer, e aí cada um, lógico, vai montar uma lista diferente. E é até interessante ver a diferença dessas listas, para a gente ver o perfil de público diferente, dependendo da plataforma que você usa para escutar o podcast. Dá uns insights interessantes. E, de acordo com a Apple, assim, o Joe Rogan Experience é o podcast com mais download. Esse Joe Rogan é um doido, maluco, assim, quem manja inglês, quiser dar uma olhada nisso, assim, ele começou... O começo dele, ele fala muito de luta, tá? Depois ele começou a falar de produtividade, depois foi para... Hoje ele fala de tudo um pouco e traz muitas pessoas bem interessantes para o podcast dele. Fala de tudo um pouco mesmo, assim, vou falar hoje de psicodélicos, amanhã eu vou falar de mercado financeiro, mas são assuntos interessantes que ele traz, e ele fechou um contrato de exclusividade, inclusive, com o podcast, ou no Spotify, para o Spotify só ter o podcast dele lá. O The Daily, que é notícia, que é muito parecido com o nosso assunto, né? Então, o The Daily tem sempre uma atualização das principais notícias do dia. Quem tem Google em casa, quem tem Alexa, quem tem essas ferramentas, geralmente fala assim, né? Ok, Google, não vou falar que é ok, Google, né? Aí eu já estava apitando ali meu Google. E aí fala que me fala as notícias. E aí são esses podcasts, eles fornecem muitas dessas notícias para Google, para Alexa, para essa galera ficar atualizando a gente de notícias também, então isso conta. Aí a gente tem o Crime Junkie, que só fala sobre assassinatos, sobre crimes. This American Life é um podcast que começou com o fundador da Gimlet,
ele que foi um dos criadores desse podcast, fala muito de curiosidade, coisas interessantes que acontecem nos Estados Unidos. Esse é muito doido. Eu não sei o que americano tem com coisa de assassinato, né? Mas esse é My Favorite Murder. Os podcasts lá de crimes lá realmente super bombam. Crime, coisas fantasmagóricas, histórias de mistério, essas coisas funcionam muito bem nos Estados Unidos. Não sei se isso vai chegar aqui no Brasil, se é uma coisa muito típica de lá. Stuff You Should Know, que é um podcast de curiosidades, e tem uma história bem bacana, que é de um ex-jornalista, inclusive da Globo, que montou um canal, não sei o que do mundo, Manual do Mundo. Ele é um jornalista da Globo, ele pediu demissão para montar um canal no YouTube, muito baseado no que ele via nessas coisas nos Estados Unidos. Então, assim, é legal a gente ver o que está bombando nos Estados Unidos, que pode servir ou não para cá. E hoje esse jornalista é milionário, ele tem uns canais do YouTube do Mundo, Manual do Mundo, é super acessado, ele ganha uma grana gigantesca, e é mais ou menos nessa linha, assim, coisas, curiosidades, tem que saber como funciona aquilo, como não funciona aquilo outro. Inclusive, acho que vale a pena, às vezes quem é de outra universidade, saber uma coisa que o Metrópolis tem feito muito, assim, o pessoal do EDP acabou sabendo que a gente teve uma aula ontem com um dos diretores de artes do Metrópolis, e lá no Metrópolis eles vão agora investir, estão criando uma equipe de vídeo maior, que ele anunciou lá em primeira mão para a gente, que eles querem fazer vídeos respondendo coisas de conteúdo evergreen. E por isso que o podcasts como Stuff You Should Know geralmente ranqueiam bem, porque se você pesquisar, eles também respondem perguntas que esse conteúdo evergreen é conteúdo que está verde sempre, assim, que sempre é interessante. Do tipo, sei lá, eu fui pro mato no fim de semana, eu tô cheia de picada de mosquito aqui. Então, assim, como funciona, por que picada de mosquito coça? Umas coisas mais aleatórias do mundo são respondidas são coisas que o Metrópolis quer fazer, são respondidos por podcasts como esse Stuff You Should Know e que estão bombando por aí. Tem o Office Ladies, quem é aí apaixonado por The Office, a série, as mulheres lá do The Office criaram esse podcast, Office Ladies, ficam comentando coisas sobre The Office. O Planet Money, que também é um dos criadores, estava do Gimlet, que também criou o American Life, que fala de mercado financeiro. Que é bem legal, é bem interessante, assim, não só o que está acontecendo agora, mas entender a economia como um todo, assim, eles explicam a economia para leigos, isso é bem gostoso de ouvir, é bem interessante. E o Wait, Don't Tell Me, que esse é um sonho de consumo, fazer um troço parecido com esse, é um quiz, é um podcast de charada, de pergunta, que você morre de rir, é muito legal esse Wait, Don't Tell Me. Podia ter uma coisa parecida aqui no Brasil. Vamos lá para alguns exemplos, e depois eu vou voltar nesses podcasts, gente, porque o modo que você escolhe como fazer o seu podcast, tem alguns exemplos, porque aqui tem podcast que é só a pessoa falando, tem um podcast que são duas pessoas, é uma pessoa entrevistada, que nem o Joe Rogan, tem um podcast que é uma mesa. Então, assim, a gente vai voltar nesse assunto já, porque você vê que são diferentes podcasts e não significa que um formato vai ter mais sucesso que o outro. É só o perfil para cada assunto. Aqui é um exemplo, o brasileiro é maravilhoso, né? O podcast que teve mais download no Spotify, tá? Naquela lista anterior foi da Apple, essa lista do Spotify do 2020. Horóscopo hoje, os milênios aí adorando isso, sabe? Não pode saber se Júpiter está alinhado com Mercúrio de casa, né? Então, todo mundo vidrado no horóscopo hoje. O Café da Manhã, da Folha de São Paulo, assim como o The Daily lá do New York Times, a Folha de São Paulo tem um podcast também, o Café da Manhã, que é um dos que aqui no Brasil, quando você pede para o Google Notícias do Brasil, ele dá um resumozinho, e é muito interessante a estratégia, porque eles dão um resumo, aí você quer saber mais? Acessa a Folha. Quer saber mais? Acessa o G1. Quer saber mais? Acessa o New York Times. Ali na terceira posição tem uma briga boa do Primo Cast com o Nerdcast. E aqui vale até um pouquinho do conteúdo que eu falo sobre os nomes de podcast, né? Tem uma corrente que fala que o seu podcast tem que ter o nome do seu assunto para você ser ranqueado melhor. Existem controvérsias, né? Mas o Nerdcast está aí funcionando. E o Primocast que é o nome do cara, né? O Primocast, muito dessas coisas de produtividade, finanças, e o Nerdcast, cultura pop, tecnologia, enfim. O Flow Podcast, o Autoconsciente, você vê como é que você
pode ser útil, você pode agregar valor à vida de uma pessoa de várias maneiras, né? O autoconsciente é um desses tipos, é da B9. B9 é uma mega produtora de podcasts no Brasil, e o autoconsciente é muito dicas de, sei lá, de meditação, de não surtar, de psicologia, de como lidar com o mundo maluco em que vivemos. É bem fofinho, e a voz da mulher, inclusive eu vou até testar aqui para ver se vocês escutam. Eu falei, gente, eu não separei os pedaços de áudio, mas o autoconsciente. A voz da mulher é um chuchu, assim, ela é toda zen, ó, acolhendo aos temas, acolhendo a criança interior. Ó, vou botar vocês ouvirem um pouquinho. Por algo que ele fez que afastou sua mãe. Esse bebê, ao tornar-se adulto, pode, por exemplo, ser aquela pessoa que evita conflitos a todo custo, engole sapos dos outros e fica péssima quando alguém não gosta do que ela faz. Então você vê, a pessoa fala, tem que ser um podcast de dinheiro, um podcast sei lá de quê para fazer sucesso. E esse podcast que tem aqui, esse episódio Acolhendo a Nossa Criança Interior, foi um dos que teve mais download. Então, assim, tem um universo muito bacana para ser explorado no podcast. O assunto, que é o da Globo, né, do Grupo Globo, que são os repórteres, vendo as principais notícias no dia, fazendo algum comentário e tal. Mamilos, que aí é a diferença, um grupo de mulheres, às vezes come também, mas debatendo assuntos aleatórios, assim, são assuntos também muito doidos. Inglês do Zero. Filhos da Grada de Taubaté, que é comédia absurda, assim, é muito humor, é uma galera na zoação, feelings total. Gente, se tiver alguma dúvida, me pergunte, tá? E é isso, ou seja, resumindo, o resumo da ópera, quando você for criar o seu podcast, você tem que se responder como você está sendo útil para o outro, tá? Ou para você mesmo, não sei. Mas, enfim, pelo menos para uma outra pessoa que vai escutar, já que você vai se dar o trabalho de fazer tudo isso. E aí, vamos lá. Como é que a gente faz tudo isso, né? Como é que a gente consegue organizar todo esse processo de produção de conteúdo, de etapas e dessa produção? Então, assim, eu queria que todos, assim, quem está pensando em fazer podcast, quem quer fazer um dos seus podcasts, pensasse inicialmente... isso aqui eu só falar com o logo do podcast, do post-it, sobre o que você quer falar e qual é o principal... nem principal tema, assim, é o core, qual é a essência, obrigada. Qual é a essência do seu podcast? Porque é isso, assim, a gente tem vários desses podcasts que tem mais downloads, ele não somente fala só sobre um assunto, que nem tem o Beercast, que é só sobre cerveja. Às vezes algumas pessoas têm até dúvidas, assim, mas nem, no meu caso, no meu site, né, eu não falo só sobre turismo, eu falo sobre turismo, falo sobre alimentação saudável, falo sobre meditação, livros. Então, eu falei, cara, tenta reunir numa frase qual é a essência, qual o core, qual é o coração ali, qual é o que pulsa no seu podcast, qual vai ser o tema, não é o tema, qual vai ser a essência principal. Então, no meu caso, do meu Descobertas Bárbaras, é para ter uma vida mais simples, divertida e equilibrada. Então, eu só falo sobre assuntos que têm a ver para transformar a vida das pessoas para que ela tenha uma vida mais simples, divertida e equilibrada. Se não tiver nesse eixo, eu não vou falar. Isso é ótimo até para poder você escolher as pautas, e a gente vai falar um pouquinho disso já. Escolher as pautas que você quer falar e quer fazer e quer discutir sobre. Até é interessante, o pessoal fala assim, Bárbara, eu vou abrir uma loja nova de sushi, eu queria muito que você cuidasse no seu blog ou no seu Instagram. Eu falo, gente, sem chance, assim, eu não falo de loja nova. Ou então vem muita gente falando, querendo no meu Insta, negócio de joias. Eu falei, gente, nem joia eu uso, eu tô sofrendo para usar aliança, assim, sempre esqueço, nem cadê a minha aliança agora. Imagina eu começar a falar sobre joias, não faz sentido nenhum, as pessoas ficam vendidas e você perde confiança na sua audiência. E é isso, se você quiser começar a criar uma audiência, cativar uma audiência, ela tem que saber, ela tem que estar confortável sobre os assuntos que você vai falar, estar acostumada, assim, para não levar um susto, e para ela falar assim, eu gosto dessa essência, eu tô ligada com isso, eu quero mais disso, eu vou colar nessa pessoa, para a pessoa ficar meio maluquinha, assim. Então, você tem que responder, a primeira coisa que você responder é isso, né? O que você vai falar, qual é a essência do seu podcast. Se for um podcast corporativo, é responder aquilo também, assim, para que eu tô fazendo esse podcast? É para me conectar com pessoas interessantes? Não é para me conectar com pessoas interessantes?
Então, a gente consegue responder isso também, assim, sei lá, fazer um podcast do IDP, que a gente criou, né? O Toda Mídia. Quem não escutou, por favor, escute, tá lindo e maravilhoso. O podcast Toda Mídia, a gente criou isso para o IDP, que era muito conhecido pelo direito, começar a falar sobre comunicação, e a gente queria se reunir com players relevantes do mercado. Então, quando a gente foi assim, a gente quer falar sobre comunicação, a comunicação do futuro. E não é uma comunicação ultrapassada que a gente estava querendo. Tanto que vocês não vão ver uma galera antigona, que é só porque é famosa no podcast, não. A gente fez uma seleção criteriosa de gente que estava pensando em comunicação do futuro. Então, a gente tem assim, a diretora de inovação, diretora de inovação e criação das agências de publicidade, a gente tem a Mari Palma, que inventa projetos malucos lá na CNN agora, que veio da Globo, a gente tem a Mônica Bergamo, que arrasa no Twitter, a rainha do Twitter do jornalismo brasileiro, tem Antônio Távio, então a gente trouxe uma galera que a gente queria se conectar com essas pessoas para elas saberem que o IDP estava fazendo peças de produção, né, e peças de comunicação. A gente queria falar para um público interessado em comunicação, que agora o IDP estava se especializando nisso. Então, e é uma comunicação do futuro. Então, foi por isso que a gente, desde o início, falou, ok, é só comunicação do futuro que a gente fala aqui nesse podcast, né? Era a nossa essência que estava lá dentro. Aí, beleza, entendeu qual é a minha essência, a essência do meu podcast? Antes de começar, eu super sugiro, e eu ajudei muito um colega meu, depois dessa dica que eu dou para todo mundo, porque é legal você ser nichado, é o que eu falei, você vai falar de tudo, quem fala de tudo não fala de nada. Se você conseguir enumerar pelo menos 10 episódios já na cabeça, beleza, eu falo sobre sustentabilidade. Vou falar sobre um banheiro sustentável, para falar sobre escova de dente, vou falar sobre como reduzir o consumo de plástico, vou falar sobre fazer uma lista lá de todos os possíveis 10 episódios para saber se você rende pelo menos uma série. Que uma série tem, sei lá, gente, no mínimo uns 5 episódios de uma série de podcasts. Então, você tem que fazer esse brainstorm mesmo de enumerar quero fazer isso, 2, quero fazer aquilo, 10 episódios do seu podcast. O que eu falei que eu salvei, tem um amigo meu que é cientista, ele, eu vou falar sobre mulheres, não sei o que, da ciência. Eu falei, meu filho, sabe quantas mulheres, que ele queria entrevistar várias mulheres da ciência, acho que era aeroespacial, sei lá, uma coisa muito específica, biotecnologia, não lembro. Não tinha nem 10 mulheres, não tinha nem 5 mulheres de biotecnologia brasileiras atuando lá no exterior, que ele não mora aqui, ele mora fora. Então, assim, às vezes o seu tema está muito nichado. E você não vai ter nem fôlego, nem assunto para 10 episódios, meu filho, você não tem assunto para nada, né? Então, faça esse brainstorm. E aí, depois, uma coisa que é benchmarking, que eu adoro, assim, é você ver quem faz algo parecido com o que você quer. Eu tenho essa ideia de podcast. É muito parecido, inclusive, com o empreendedorismo, né? Que você vai sondar na podosfera, que a gente chama, que é o mundo dos podcasts semelhantes. Isso é interessante para te dar ideia de episódios, mas também para você desenhar melhor como você queria, até para você saber, não gostei disso, você não repetir os mesmos erros que aquela pessoa está repetindo. Ou então uma coisa que você gostou muito, um acerto muito legal, fala, olha, gostei disso aqui. Então, assim, vale a pena você fazer essa análise, esse benchmarking, tanto dos podcasts parecidos com o que você quer fazer, com podcasts gerais que você ama, assim. Quais são as características do podcast que eu amo? Uma coisa que eu copiei no podcast da mídia, e quase todo podcast que eu produzo, ou coordeno, ou faço, eu coloco, eu gosto. É você começar com um gancho. Isso não foi um podcast que eu vi específico, assim, foi aqui da área de comunicação. São podcasts aleatórios que eu vejo e que começam fisgando, né? Que em inglês você faz the sell. Você vende sua venda, né? Você fisga logo no começo aquela audiência. Então, assim, foi analisando podcasts que eu falei, cara, eu quero ter isso no meu. Os primeiros segundos do meu podcast, vocês podem ver lá no Toda Mídia, ele é muito voltado para isso, assim, você quer agarrar, eu tento pegar a coisa mais interessante, é uma gargalhada, uma frase meio louca, é uma frase assim, de suspense que o entrevistado dá, é uma coisa que cria empatia. Por exemplo, eu fui fazer um podcast com as meninas que estão no esporte, né, da Globo, e aí, por um acaso, quando eu era da Globo, a gente teve um torneio de futebol e uma delas me deu uma canelada. E aí a gente estava rindo, assim, porque uma já tinha jogado futebol com a outra, que era do Rio de Janeiro, que a outra era do Rio. E aí, assim, a Globo fazia torneio de futebol. E a gente começou a rir, gargalhar e falar disso. Aí o pessoal começa a assistir e fala, o que tem essas meninas aí? Então, o que estão falando? Então, assim, foi analisando o concorrente que eu vi elementos, e aí tem sempre um caderninho, gente, caderninho é vida.
Vão anotando elementos que você gosta, fala, eu quero ter isso no meu podcast. Depois, os tipos de podcast, que eu já dei um spoiler. Me bagulho aqui. Os tipos de podcast. Depois que você decidiu mais ou menos sobre o que você quer falar, e não viu que tem episódio suficiente, você vê que tem vários tipos de podcast e tem prós e contras de cada um. Tem um podcast que é só uma pessoa falando o tempo inteiro, como esse aqui. De vez em quando o autoconsciente, de vez em quando a Regina do autoconsciente, ela traz alguns trechinhos de falas de que alguém mandou WhatsApp para ela, mas é muito raro. Assim, na maior parte das vezes, é ela falando sozinha. Ela fala assim, eu vou falar hoje sobre a criança interior. Eu li aqui no meu Instagram, a Rosilda fulana de São Paulo perguntou por que eu não consigo perdoar meus pais. Aí ela começa a falar e fala ela sozinha. É um monólogozão. Tem esse tipo de podcast que facilita algumas coisas, mas pode ser, tem uma galera que não gosta, que acha muito chato. Eu gosto até. Tem outro tipo, que são duas pessoas, assim, é o tipo do Toda Mídia, que é uma pessoa entrevistando a outra sobre um determinado assunto, que é o do Tim Ferriss também, que é um dos podcasts que eu sou apaixonada na vida, eu adoro os podcasts do Tim Ferriss, e é sempre ele entrevistando alguma personalidade, eu gosto bastante. É interessante, porque ainda continua sendo simples, porque é só uma pessoa, e às vezes as pessoas têm vergonha, e aí a outra pessoa falando mais, ela se resguarda um pouquinho, né? Não se mostra tanto. As pessoas mais tímidas gostam de mais de entrevistado que ficar falando. Só que assim, já começa a complicar um pouquinho que você tem que convencer as pessoas a gravarem com você. Que às vezes, quando, dependendo do assunto, quem fala muito sobre ciência ou um assunto muito difícil, tem mais dificuldade de conseguir entrevistados. E tem a mesa redonda, que são uns podcasts mais a galera de comédia, a galera de entretenimento adora, que é você, tem o meu cheio chamado Wanda, tem esse da Grada de Taubaté, tem vários podcasts, são várias pessoas conversando ali, às vezes tem um entrevistado ou não, eles batem papo, dialogam, discutem algum assunto pop, algum assunto do momento, esse dos meus amigos mesmo. São 4 meninos falando sobre série. Ah, você viu? A Marvel lançou o WandaVision, não sei quem. Pois é, esse mesmo cara estava nisso aqui outro. É um bate-papo, é uma conversando lá. Eu me perco nesses podcasts, eu não sou muito chegada, não, mas eles fazem um sucesso danado com uma galera mais jovem. Então, assim, você vai tentando entender qual é o seu público, por isso, sempre, inicialmente, a gente produzir qualquer conteúdo, responder para quem e o para quê. Então, assim, se o seu público é jovem, vale a pena pensar nessa bagunça que é essas mesas redondas de podcast. E tem também uns tipos mega elaborados, que eu sou fãzaça. Eu tentei fazer um, depois, quem quiser, depois eu vou até mandar o link, que tem som, tem entrevistas, é como se fosse uma reportagem especial. São os documentários, são novelas, são podcasts diferentes, assim, que você pega o som. Eu sou apaixonada, gente, porque é isso, assim. A pessoa estava caminhando em direção à porta, aí tem um barulhinho dos passos, é uma coisa super produzida. A gente, lá nos podcasts de DP, vou passar o link para vocês também, a gente fez um trabalho muito legal, já no primeiro semestre agora de jornalismo do IDP, os meninos têm a Comunica, que é a minha agência, vou vender meu peixe aqui, e aí eu pedi para eles fazerem resumos de livros. E a gente pegou o resumo dos livros deles, eles falando de resumo de livro de um podcast, chama Que Livro, o podcast que a gente está criando, e a gente fez, um dos meninos, o Aleph, ele fez o resumo de um livro do Homem que Caiu na Terra. E é coisa sobre espaçonave, sobre, enfim... O que a gente fez? A gente ambientou o podcast dele. Tá muito gostoso, porque ele vai contando o livro, vai contando uma cena de uma explosão, de não sei o quê, vai tendo a sonoplastia ali, bem, bem interessante para complementar. Não é para você falar, ele deu um passo, aí vem um barulho de passo. Ele abriu a porta abriu, não é isso? É você complementando com os sons aquela história. E o podcast está bem legal, quem quiser eu passo o link com prazerzão. E é um dos trabalhos que a gente está desenvolvendo dentro do IDP, dentro da Escola de Comunicação. Então, são esses podcasts mais trabalhados, que vem mais entrevista, que você cola, você corta mais entrevistas, você faz um roteiro mais trabalhado. Dentro daqueles que a gente falou, daquela lista que a gente deu, o American Life é assim, o Planet Money é assim, são podcasts que dão mais trabalho. Inclusive, quem gosta de startup, é muito louco isso, o dono da Gimlet, ele fez um podcast
sobre a criação da startup do Gimlet, que não tinha nem nome ainda, era Startup o nome do podcast. Dá uma olhada, escuta esse podcast quem gosta de startup, de empreendedorismo, que ele vai falando, ele começou a gravar desde o dia 0 que ele decidiu criar a empresa. Ele discutindo com a mulher dele em casa, assim, como eles estavam querendo, se ela segurava a onda das contas, porque ele iria ficar afastado para tentar produzir esse podcast, as rodadas de investimento, ele pedia para as pessoas que ele ia conversar pedindo dinheiro para gravar, então ele apertava o REC lá e ficava conversando, e aí tem barulho, tem som, tem música, são podcasts mega trabalhados. E a Gimlet, que é o resultado dessa startup dele, é uma startup que faz podcasts trabalhados, porque isso custa dinheiro, isso é um trabalho da gota serena, isso é um trabalho absurdo fazer esses podcasts. Você tem que ter sonoplasta, você tem que ter produção, tem que ter marcar entrevista, você tem que saber editar, assim, se você fazer sozinho, né? Você tem que saber editar muito bem, finamente. Eu vou mostrar para vocês plataformas de edição mais para o final, para vocês fazerem tudo sozinho, não precisar de ninguém, mas dá um trabalho, tá? Eu fiz esse podcast, que é um podcast que eu fiz do Não ao Pão, era como se eu estivesse criando uma empresa de panificação, eu fiz isso, deu um trabalho, gente, demorou tipo um mês para fazer um episódio, mas dá para uma pessoa sozinha fazer, com som, com música, eu vou explicar para vocês melhor isso. Então, assim, você tem prós e contras de todos eles. E aí, só quem vai saber o prós e os contras, a equação, como é que fecha essa conta, é você. Porque para muita gente, o que é mais fácil para mim? Para mim é muito mais fácil, porque eu estou acostumada a chegar na frente de um videozinho e começar a falar. Então, a gente, pois é, eu vou falar hoje desse copo aqui, é um copo da Nespresso muito bacana, porque ele deixa o chá quente durante muito tempo. Enfim, para mim é mais fácil fazer isso, mas isso não é natural. E aí eu vou mostrar para vocês agora, pra você ver como é que é mais simples ou não, uma coisa que eu adoro, que é essa Jojo. Eu vou parar de compartilhar minha tela aqui, não, eu vou continuar, não, vamos. Eu vou stop sharing, vou parar de compartilhar e vou compartilhar aqui com vocês a minha tela geral. Cadê share? Vou compartilhar minha tela grandona aqui com vocês para vocês verem essa maravilhosa aqui quando começou a falar sozinho, você vê. Isso é um consolo para a gente também, porque quem tem problema de começar um podcast, quem tem problema de falar sozinho com a câmera ou com o filtro sem se achar meio estranha. Então, a Juju, que é uma das youtubers mais famosas e que tem mais visualizações do Brasil, a bicha é cabulosa, assim, esse é o primeiro vídeo que ela publicou no site dela, mostrando que ela não conseguia gravar coisa sozinha. Eu acho incrível isso, ela é fofa. Bárbara, pelo menos aqui eu não tô conseguindo escutar, não sei. Isso, eu não sei se o pessoal está escutando, mas aqui não tá saindo? Eu não tô conseguindo. Não. Ai, gente, eu vou, não sei. Gente, joga. Peraí, deixa eu tentar de novo aqui, de uma outra forma. Obrigada. Ai, meu Deus, uma besteira aqui, quase que eu deleto aqui. Vamos aqui. Telinha ali do lado é um problema. Pronto. Para os próximos eu vou pegar. Mas, enfim, são 5 minutos, escureceu, e a Juju tá aí sofrendo para gravar um troço sozinha. Trânsito, gente fregando peru. Aí você chega, você fala, porra, isso tá muito ruim, a gente tem que escrever um roteiro e depois a gente grava, porque assim não tá dando jeito. Então, a gente vai escrever um roteiro e depois a gente fala. Porque assim não tá dando jeito, eu acho sensacional. Já deixa para os próximos. Voltar a compartilhar meu PowerPoint da vida. Então, como a Jojo anunciou, primeiro a gente escreve um roteiro, depois a gente grava, vai facilitar a sua vida. Não necessariamente vai ficar mais fácil, tá? E não tem problema errar 1.797.000 vezes, gente. É a vida como ela é, tá? Vamos lá. Mas antes do roteiro, isso é interessante também. Nome, capa e categoria, assim. Todo podcast, como vocês veem nas coisas da vida, no Spotify, tem a capinha aqui, que é interessante ter uma capinha legal para a pessoa, pelo menos, ter curiosidade de saber o que está rolando no seu podcast. A capa
um nome depende, tem as teorias que falam que você tem que fazer um nome que tem a ver com o seu produto, seu assunto, para ser encontrado mais fácil pelo Google, mas enfim, o que tem de podcast que cumpre essa coisa, não acontece nada, e a gente tem uns podcasts com nome aleatório, tipo Grávidas de Taubaté, que fazem sucesso, que eu não falo para seguirem essa regra, mas enfim, se tiverem sem inspiração, pode ser um nome com alguma coisa que tem a ver com o seu podcast, com o seu assunto do seu podcast. A capa, eu faço sozinha nisso aqui, ó. Os designers piram, o pessoal do designer me odeia, vão me odiar por causa disso. Se tiver algum designer aqui nessa sala, me desculpe, perdão por existir, mas, cara, o ideal, gente, é contratar designer, contratem designers. Mas se você quiser fazer uma coisa rápida, não tem grana, sei lá, você pode fazer sozinho pelo Canva, que lá tem um monte, inclusive, de capa de podcast. Deve ter apareceu aqui um chatzinho, deve ser algum designer querendo me matar, mas enfim, isso funciona, tá? E a outra coisa é a categoria, assim, sempre sua vida já vai ficar muito fácil, porque lá quando você descobrir a essência do que você quer falar, você já vai ter um norte dos assuntos. Isso é importante pensar desde ser da categoria, porque é assim que uma das primeiras coisas que as plataformas de distribuição de podcast, eles perguntam, qual é a sua categoria? Para exatamente você ser enquadrado em algum lugar e eles poderem te ranquear. Então, tem categoria, e o pior, você não pode tirar categoria. Você tem que se adequar a algumas categorias. Então, eu tenho um podcast que não era nada daquilo, e aí não tem uma categoria para aquilo, eu tive que enquadrar em algumas, acho que são 3 categorias que você pode escolher. Então, educação, ciência, notícias, arte, whatever, assim. Você tem que pensar aqui que categorias que seu podcast está dentro, tá? E aí, depois, como a Jojo falou, cara, não adianta você ligar o seu microfone se você não souber o que você vai falar. E o que você quer falar, que nada mais que é o roadmap, né? Depois eu vou até repetir sobre isso, mas enfim. O roadmap é uma trilha que você quer levar ao seu público, sua audiência, assim. Onde é que você quer chegar? Onde é que você quer chegar, não. Onde é que você quer levar o seu público, não onde você quer chegar, onde você quer levar a galera que está ouvindo você. É para um momento maior de descontração, é para um entendimento melhor de um assunto. Então, eu vou dar um exemplo prático. A gente, no podcast, entrevistou o Felipe Malta e o Matheus Rodrigues, o apresentador da Record. Matheusão, lindão, maravilhoso. A gente entrevistou os dois, assim. Quando eu fui fazer isso, eu fiz um roteiro. E o roteiro não é uma série de 20 perguntas que você coloca que você tem que perguntar para eles, não. Um roteiro legal é uma peça que vai te levar, que você vai ter que construir ali, o que você vai ter que preencher para você chegar em algum lugar. Então, assim, quando eu fiz o do Matheus e do Felipe, eu fiquei pensando, cara, eu quero mostrar para as pessoas, e como eu já era desse mundo de TV, que não tem essa rivalidade tanto entre as emissoras, que a TV está se reinventando e que tem uma galera jovem fazendo umas coisas muito malucas na TV. Eu queria que, ao final do podcast, as pessoas tivessem esse entendimento, assim, que a TV está tentando se reinventar, que tem um público novo e que não tem rivalidade entre a TV. Então, beleza. Agora, como é que eu construo essa estrada? Como é que eu construo essa peça para chegar nisso? Então, beleza. Então, eu tenho que perguntar para eles como é que é a relação deles, eu tenho que perguntar para eles quais são as novidades que eles estão fazendo, como é que é se adequar à internet, como é que é lidar com rede social. Eu fui fazendo uma série de perguntas e tenho que contextualizar também, porque tem muita gente que não sabe quem é o Felipe Matheus e está me ouvindo. Porque tem uma galera que escuta o podcast, eu acho muito engraçado, que é uma galera de São Paulo, tem muita audiência, porque acho que no começo a gente falava muito com uma galera mais de fora. E aí, beleza, assim, quem é Felipe Matheus no jogo? Eu tô em Brasília, tô acostumada a ver a cara dos dois apresentando o jornal da SBT, o jornal da Record, o outro. Mas, assim, então, beleza, então no começo eu tenho que contextualizar, eu tenho que situar as pessoas. Então, assim, a gente vai montando esse roteiro para atingir um objetivo final que você quer no seu podcast. E nisso, depois o meu modo, tá, de fazer isso, assim, eu não faço perguntas fechadas, porque é muito uma conversa, eu faço tópicozinhos, falar onde se conheceram, aquilo ali, como foi aquilo, enfim. É esse tipo de roteiro, não é uma coisa mega elaborada, não. E nenhum lugar é mega elaborado, não. O próprio diretor do Gimlet, ele fala assim, não se iluda, ninguém aqui vai ficar digitando a pergunta exatamente como vai fazer para o entrevistado. No começo, se você quiser, por questão de segurança fazer, não tem problema. Mas tenta só não deixar muito robótico, tá bom?
A produção, que é uma das coisas que as pessoas mega perguntam. Ai, meu Deus, já tem 1 hora. Que é, quando eu falo de podcast, a primeira coisa que me perguntam é o microfone que eu compro. E assim como eu mostrei no começo, você pode fazer podcasts de inúmeras maneiras, de várias maneiras. Ultimamente, dependendo do podcast, ou não podcast mais informal, inclusive quando eu dou entrevista para podcasts, gente, isso aqui, cadê? Vem aqui, meu filho. Fone de ouvido, bom, não o Made in China, tá? Fone de ouvidos originais, eu tenho uns 200 aqui perto de mim, tá? Fones de ouvidos bons, e o seu próprio celular já funciona como um mega microfone, gente, mega microfone. Inclusive, a gente fez testes, quando eu estava na TV, a gente foi fazendo testes com microfones de lapela e o próprio microfone do celular mesmo na hora de gravar. E por incrível que pareça, lapela para gravar podcast é horrível, assim, não comprem isso. Uma galera, eu vou comprar, tem o Boya, eu vi, tem o não sei o quê. Eles funcionam bem para fazer vídeos, tá? Assim, eu uso muito lapela para fazer vídeos, que o áudio dá uma qualidade. Mas para um podcast, o seu celular já vai resolver. Se tiver um fone de ouvido, então, seu fone de ouvido original lindo, isso aqui salva vidas e você gravava. Gente, o que eu gravei de áudio para TV, para seriado, para documentário, usando só isso aqui, é melhor, inclusive, do que lapela, tá? Então, se não precisa ter um mega microfone. Ok, tem dinheiro, quer investir, eu quero fazer uma sua reprodução. Aí você vai brincar de brinquedinhos como esse aqui. Isso aqui é um Blue Yeti, é o meu xodó, que eu já tenho, sei lá, uns 2 anos que eu tenho esse bichinho aqui, que é um microfone robusto, que já corta o ruído, porque é isso, dicas de gravação. Quando você vai gravar com esse microfone Aqui, ó, vou até mostrar esse aqui. Quando você vai gravar com o microfone de um fone de ouvido, você nunca pode ficar falando muito perto, assim, você vai ficar batendo, incomodando Deus e o mundo. Então, assim, tenta tirar, obviamente, ele do ouvido e gravar com uma distancinha assim, ó, tá? Mais ou menos 1 palmo, tentando diagonal para o ar. Toda vez que você fala, você solta uma onda de ar, né? Querendo ou não, muito P, B, B, P, P, B. Tem muito isso. Então, você dá uma viradinha nele, tá? Dá uma viradinha nele, não fala ele direto assim na sua boca, mesmo longe. E fala com essa distância assim e funciona super, tá? Esse aqui, às vezes eu fico falando aqui, ele resolve esses problemas para mim, porque ele tem uma capa mais robusta, ele absorve impacto, enfim, ele é cheio de gueri-gueri, ele pode ser 2 pessoas, né? Eu posso falar aqui, aí tem uma outra pessoa aqui. Eu vou até mostrar para vocês, eu vou mandar para a Luana e depois para a Mariana, para elas mandarem para vocês. Mas eu posso já demonstrar aqui um pouquinho. Vamos lá, parar de aqui, vou mostrar alguns exemplos, e para mostrar que tem de todos os preços, tá? Vou dar alguns exemplos aqui para vocês, eu vou compartilhar a minha tela. Compartilhar a minha tela inteira, ok. Share, deixa eu sair daqui. Tá. Vamos lá, eu vou abrir aqui o Wordzão, que eu separei alguns microfones. Tá abrindo aqui um da... Vamos, meu filho. Ah, tá abrindo aqui embaixo, né? Tá abrindo... Vocês estão vendo minha tela? Então, né? Tá aqui. Então, assim, ó, tem desde esses microfones aqui, que são R$118 aqui na Amazon. Eu vou mandar essa lista para vocês. Tem esse outro aqui. Deixa eu abrir aqui para vocês. Tem outro desse aqui, que já é mais caro, é um microfone de R$826. Tem outros que eu vou mandar para vocês, que são 200 e poucos reais, que, assim, já é um nível melhor que ele de 100. Esse aqui, esse da Blue Yeti, se eu não me engano, a última vez que eu vi, tava... Vamos ver aqui. Tava 1.000 e qualquer coisa. Esse é um dos que a galera mais... A Blue Yeti. Ó, 1.000 e pouco. Aqui, ó, 1.060, esse tá mais carinho, 1.400, mas assim, tem aquele de 100 que funciona muito bem, tem esse microfone aqui do Notebook que funciona muito bem,
Os da Shure também são muito bons, tá? Quem puder investir. Esse aqui, ó, galera, eu não tá na minha lista. Esse aqui foi um que a galera pensou que era muito bom, inclusive um pessoal de podcast começou a indicar. Ele subiu de preço pra caramba na pandemia. E quando surgiu o podcast, ele começou com R$400, hoje tá R$1.000, mas ele é uma birosca para podcast, tá? Então não comprem. Confia na lista de 4 lá, de 100 a 1.000 e poucos reais que eu vou mandar. Vamos lá, vou voltar aqui. Alguma dúvida, gente, sobre o microfone? Vocês vão me falando, tá? Eu vou abrir mais no final para mais dúvidas, mais perguntas, mas se tiver alguma dúvida muito pontual, para vocês responder agora. E tem, eu lembrei agora, e tem eu lembrei desses pininhos aqui, que vocês estão vendo aqui. Tem quem tenha mesa, né? Aquelas mesas, quem tem dinheiro, quem tem condição, ou quer investir muito pesado nisso, né? Mais do que isso, tem mesa, que você acorda o microfone mesmo, você tem toda uma estrutura, você tem que ter de preferência aqueles tripézinhos de mesa, né, com gancho, para você não ficar batendo na mesa e ficar atingindo o seu microfone. Tem realmente todos os preços. Se alguém não está na lista, se alguém quiser, eu tenho alguns modelos que o meu amigo me mandou, eu mando para vocês também, tá? É só me pedir. Então, assim, a produção você precisa disso. Precisa de um celular, ou de um computador, e de um microfone, então só o celular resolve tudo. E aí vem a parte que Deus é mais na Terra, que é a parte da edição. E eu vou mostrar para vocês os aplicativos que eu uso para isso. Primeiro, antes de mais nada, é o Anchor. Então, eu vou, se Deus quiser, vai dar tempo da gente fazer uma brincadeirinha com vocês aqui com o Anchor, que ele faz tudo. Por quê? Como é que era antigamente, né? Tinha várias etapas. Tem a parte que você capta o som, tem a parte que você edita e tem a parte que você faz a transmissão. Eu também posso dizer uma outra coisa. E aí, quando você... Antigamente, você tinha que ter um aplicativo para cada um desses. O Anchor veio e resolveu unificar tudo isso. Então, quando essa propaganda dele, né? O jeito mais fácil de fazer um podcast da vida, porque... É o jeito mais fácil de fazer um podcast, porque nele você consegue captar o áudio, por isso que eu pedi para vocês baixarem lá no comecinho do nosso bate-papo, né? Você consegue fazer tudo mesmo. Você consegue gravar, funciona muito melhor no celular, tá? Você consegue criar um podcast novo, você cria a capa, se você não tiver uma capa se não quiser mexer nem no campo, você não precisa, você cria capa, você edita, você coloca musiquinha, e você distribui para todas as plataformas. Então, qual é a minha dica? Mesmo que a gente vá aqui, eu vou mostrar para vocês todos os aplicativos de edição que eu uso. Eu não gosto de editar nele, tá? Eu vou ser bem sincera. Apesar dele ser mais... Os millennials adoram, eu sou meio velhinha. Então, mas millennial adora, se você for millennial, você vai se dar bem com esse Anchor aí. Eu gosto de editar em outros aplicativos, depois mandar para ele. Eu mando para o Anchor. Por quê? Ele distribui de uma vez só para tudo quanto é plataforma que mexe com podcast na vida, assim, quase todas. Então, assim, no lugar de eu ter que ir lá no Spotify, subir o meu áudio, depois eu vou no Deezer e subo meu áudio, depois eu vou na Apple e subo meu áudio, depois eu vou não sei o quê. Ou ter que pagar, porque ele é de graça, tá? O Anchor é 100% gratuito, depois que a Spotify comprou, é ilimitado, tudo assim, na vida. Teria que ir, ou então pegar uma plataforma paga, que nem a gente usa hoje no IDP, a gente usa o Spreaker, que é uma plataforma que com um e-mail só você consegue cadastrar vários e fazer comparação sobre qual podcast está indo melhor do que o outro, a gente tentando concentrar tudo lá, mas ela é paga. Então, assim, o Anchor realmente, para quem quando eu brinco dos meus projetinhos sozinha, eu super uso o Anchor, que ele já distribui para todas as plataformas de uma vez, por mais que eu edite diferente. E aqui estão algumas das... Deixa eu mudar aqui. Algumas das ferramentas que eu uso de edição, alguns aplicativos para computador ou para celular, porque eu edito em celular também, o áudio. Então, vamos lá. O Audacity é do tempo do ronco, do tempo que eu fazia faculdade, sei lá, 2003, 2004. 2004. Eu usava já o Audacity para fazer podcast, para editar, porque ele é super intuitivo, eu acho super fácil. Tem rec, corta fácil, assim, ele é bem facinho e de graça, 0800, tá? Então, assim, ele é um dos mais queridos editores de áudio da vida. Do ladinho dele tem um MP3 Direct Cut, que tem pouquíssimas ferramentas, mas para quem está começando, sabe nem... Bárbara, eu só quero tirar o final e tirar o começo e cortar umas coisinhas, assim, e trabalhar com MP3, que é mais fácil para mim. O MP3 Direct Cut é de graça e vai resolver a sua vida, assim, porque ele tem quase nada, gente. Ele só copia, cola, arrasta, assim. É bem básico.
Mas para quem não quer brincar de muitas coisas, ele vai resolver, sabe? Eu vou fazer um podcast que nem o Autoconsciente, que é só eu falando aqui. O MP3 Direct Cut vai resolver a sua vida. Adobe Audition é para galera que tem grana, porque ele cobre, é uma galera mais profissa, assim, eu vou trabalhar com isso para minha vida. Então, comprei o pacote Adobe hiper completo, Mega Blaster, já está lá para você. Ele é pago, mas, gente, você consegue controlar, assim, os milésimos de segundo de som para a sua voz casar com a musiquinha quando entrar. Eu, que quando edito no celular, que faço essas loucuras de vez em quando, meu pai é eterno, mas eu sofro. E com o Adobe, não, mas não existe sofrimento. Existe sofrimento para entender, né? Porque é tanto botão que realmente é galera que quer trabalhar muito com isso. O WavePad é o que eu uso no meu celular quando eu vou editar. É uma plataforma bem anos 80, assim, é muito engraçado ver. Mas eu edito no meu celular alguns podcasts com ele. Porque eu gosto do meu celular, né? Eu gosto de editar. Eu tenho preguiça de computador. Eu faço edição dos meus vídeos no celular, com KineMaster, e eu prefiro editar com o celular. A não ser quando eu estou usando o Audacity. Então, assim, você baixar o WavePad, ele é gratuito até certo ponto, mas você consegue fazer o download, cortar as coisas e baixar vídeo, importar musiquinha para ele. Ele funciona no celular. E o GarageBand, a galera do iMac aí, o GarageBand é um aplicativo da galera da Apple. Então, se você tem um computador da Apple, você 0800 já está no seu computador um editor que era para música, para bandas, para música, mas para podcast funciona perfeitamente, tá? 0800. Esse aqui é o único que paga, né? O WavePad é limitada, é o Adobe, que é caro, mas vale a pena para quem é profissa. Então, vamos lá. Eu já passei por um bocado de técnica aí, de microfone, aplicativo, roteiro, enfim. Mas tem uma coisa que eu gosto muito, e nesse podcast do Gimlet, que ele fala, o Gimlet Academy, né? Que ele bate muito nessa tecla, e que tem muito a ver com o que eu estou falando desde o começo lá, por que eu decidi seguir por essas novas tecnologias e sair de uma mídia mais convencional, que é o seguinte, gente, o formal, o factual, a informação mais nua e crua, o resultado da partida de futebol de São Paulo e Vasco, quem ganhou as eleições, quem foi primeiro nas Olimpíadas, sei lá, essas coisas. Gente, querendo ou não, máquina vai fazer muito mais rápido do que a gente, sabe? A automatização está vindo para fazer isso mais rápido. Então, todo o conteúdo que vocês forem produzir digitalmente tem que ter alma, tem que ter um molho, tem que ter... Eu gosto muito da frase, né? Tem que ter sangue, do Nietzsche, né? Assim, quer saber, tem que ter espírito, tem que ter sangue, tem que ter autenticidade. Isso é um chamado para a gente numa disciplina que eu adoro, que eu fiz, uma disciplina isolada em Harvard, né? Que é First Person Journalism, que é você, o repórter, o produtor de conteúdo, no caso deles é jornalista, né? Mas eu estou falando você, sei lá, se for de publicidade, eu não sei porque você está aqui, ou por biologia, quer falar sobre o cerrado, enfim. Tem uma coisa que é só sua. Você tem uma bagagem que é só sua, assim. Você tem histórias que são só suas. E você está vivendo essa coisa, espero que esteja vivendo essa coisa sobre a qual você quer falar. Então, assim, não tenha medo de se colocar, não tenha medo também de mostrar a sua cara, mostrar seu rosto, mostrar a personalidade, mostrar a vida. Eu dou um exemplo muito no meu blog, né? Assim, como ir do centro do Panamá do aeroporto para o centro do Panamá, que é um dos posts que são mega acessados, era, né? Antes da pandemia, no meu site. E aí as pessoas podem perguntar, uai, mas o Google dá isso muito mais rápido, e dá. O Google vai dar qual é a linha oficial, como é que você vai chegar lá no centro do Panamá. Mas eu contando do meu jeito, com experiência real, e a gente é humano, gente, é humano comprando de humano, pessoas compram de pessoas querem conexão. Eu contando o meu relato, que a parada é distante pra caceta, que não tem todo, se você estiver vendo, você vai pegar chuva, que custa 25 centavos, mas custa 50 centavos, mas o clandestino custa 25. Se eu der um molho de que realmente alguém teve lá, alguém viveu, a confiança é muito maior, a informação é muito mais relevante, vale ouro aquilo para a pessoa. Então, assim, ter pessoas por trás das coisas,
e é uma das brigas que eu tenho muito com as empresas com as quais eu trabalho, que querem fazer uma coisa meio pasteurizada, meio higienizada, que, sabe, todo mundo tá igual, aqueles bancos de imagem tudo igual, aquela coisa tudo igual, sabe, nem... não cria empatia. Não é à toa que empresas que estão se destacando, sei lá, XP, Magazine Luiza, os donos e as pessoas envolvidas no processo de produção e de venda, elas estão se mostrando, estão mostrando que aquelas coisas têm alma, têm vida. Então, assim, a gente precisa colocar alma e vida nos conteúdos. Como é que a gente faz isso? O Gimlet deu algumas dicas, que são 4 elementos de uma boa história. Vamos lá. Sequência de ações. O que é isso, meu Deus? Quando você for contar o seu podcast, que é o que a Autoconsciente faz, né? A Regina do Autoconsciente faz, ela vai conversando com você e contando o que está acontecendo, o que foi fazendo. O criador do podcast Startup, né? Ele vai falando assim, olha, eu acordei, aí eu levantei, e assim que eu abri a geladeira, eu vi, sabe? Você fica curioso, viu o que, meu filho, na sua geladeira? Você fica curiosa. E ele vai contando uma sequência de ações para levar a algum lugar. Ele foi contando exatamente, né? Ele já acordou e falou com a mulher, aí ele conversou com a mulher, mas ele ainda tinha que resolver o problema do dinheiro. Aí ele foi num grupo de investidores, não sei o quê. Tem uma sequência de ação, assim, a não ser que seu podcast seja uma coisa super surrealista, eu adoro surrealismo, tá aqui o Salvador Dalí, eu sou doido do Salvador Dalí, se você fizer uma coisa muito maluca, beleza, tá valendo também, eu vivo o experimentalismo. Mas, se você quer uma coisa que faça sentido, que crie engajamento de uma maneira mais tranquila, sequências de ação explicando as coisas, contando, funciona muito bem em podcasts, tá? Sentido, que é o roadmap, que a gente já falou um pouquinho aqui, né? Que é onde você vai levar a sua galera. Assim, para onde você quer levar. Inclusive, tem gente que, para aprender o ouvinte já no começo, ele já fala onde vai chegar. A gente vê muito assim, em estratégia de youtuber também. Fica comigo que você, no final desse vídeo, Deus me livre de fazer isso, tá? Mas, assim, enfim, sei lá qual é a sua estratégia. Mas você vai descobrir como ganhar 1 milhão em uma semana. Lógico que as pessoas estão mentindo, mas as pessoas são, no mínimo, curiosas para saber como é que eu vou, no final do vídeo, saber como é que eu ganho 1 milhão em uma semana. Então, assim, é você construir muito bem esse roadmap, esse roteiro, dar um sentido para a sua história. O porquê que as pessoas estão ali. E emoções. Tem um outro curso que eu dou, que não tem nada a ver com isso aqui, não. Lógico que tem a ver, mas não é só sobre podcast, é um curso sobre como você engajar. E dentro deles, como construir uma boa história, emoção está muito ligada, assim. Você despertar emoção nas pessoas, você ganha muito mais. E a chance de você ser compartilhado é muito maior. Porque tem até umas emoções que são mais, que a gente chama de emoções quentes, né? Amor é uma emoção quente, raiva é uma emoção quente. Não é à toa que as pessoas ficam nessa briga na internet do caramba de bolsominion, ou coxinha, ou petralha, ou whatever. Porque aquilo desperta raiva. Quando você desperta raiva em uma pessoa, a pessoa quer compartilhar aquilo, ou quer responder aquilo, ou quer ficar engajado com aquilo. Força a pessoa a tomar uma ação. Então, assim, só que tem que despertar ódio nas pessoas, né, por favor. Então, despertem emoções boas, o amor, a alegria, a surpresa, a curiosidade, isso faz as pessoas compartilharem também. E isso é legal, assim, você não dá só o dólar subiu 7,5%, o dólar desceu tanto por cento. Não. Se você realmente quer engajar o seu público, pense em quais emoções você vai despertar naquele público com aquela informação, ou aquele entretenimento, ou o que você estiver levando para o seu público. E detalhes. Muitos detalhes. Assim, trabalhar com detalhes, você ganha absurdamente, porque você contextualiza. Quando eu dei detalhes de onde eu estava no começo da sala, gente, eu estou numa sala que aqui tem uma quina, aqui uma parede encosta contra a parede, aqui não tem nada, na minha frente tem uma janela de vidro, tem uma porta de vidro, que isso reverbera o som, não tem nenhum quadro na parede, porque a gente está de mudança, tem caixas, inclusive, caixas aqui de livros que deveriam estar na estante para reverberar o som. Quando eu dou detalhes, você consegue imaginar onde eu estou, você cria mais empatia, você se conecta comigo muito mais. E não precisa ser detalhes, lógico, do que você está fazendo, mas no seu podcast, se você puder dar detalhes de alguma coisa e contar, isso funciona muito bem no diálogo, quando a pessoa fala, ela me falou isso e aquilo,
Nossa, a gente estava lá e estava um calor danado, eu quase estava morrendo. Tem um podcast com a Lilian Tarran, que ela é muito boa de fazer isso, que é a diretora-chefe do Metrópolis. E ela contou pra gente no podcast, quem quiser depois dar uma escuta lá, ela falou, nossa, eu era recém-repórter contratada, eles me mandaram para um interior do Nordeste, o caminhão balançava horrores, e tinha uma fumaça, e assim, era uma população muito pobre, não tinha bar, o único restaurante é aqueles que tem o copo, daqueles copos americanos, os pratos sujos, enfim, ela foi descrevendo, ela foi mostrando, ela foi trazendo elementos e detalhes para a narrativa dela e, cara, quem está no podcast, ela é transportado para aquele lugar. Por isso, inclusive, que eu gosto muito desses podcasts que tem som, que tem barulho, mais trabalhados, porque eles te transportam para outro lugar. E você não tem que lembrar isso, gente. Quem está ouvindo o podcast não está vendo imagem ainda, né? Porque no Spotify nos Estados Unidos já tem vídeo. Mas, teoricamente, você não está vendo nada. Então, você tem que se conectar com áudio, com detalhes, com o tom da sua voz também. Falando em tom de voz, tem um podcast de Toda Mídia com a fonoaudióloga Mônica Krieger, que ela dá dicas para melhorar a sua voz, precisa beber água para melhorar a voz, que é uma das coisas que ela brigou comigo no podcast, quem for lá ver, vai ver isso. Então, o tom de voz, o silêncio. E o silêncio é muito legal. Tem uma mania de podcast, não sei se vocês escutam podcast, que eles vão picotando tudo para a pessoa não perder tempo, as respiradas, aí fica uma frase embolada na outra e correndo, não sei o que, nananã. Inclusive, quem editava o podcast no começo, ele tinha essa mania, né, de cortar todos os espaços vazios. Mas teve um dia que pô, a mulher estava se emocionando contando um negócio para mim, e ela deu uma respirada e foi falar. Aquele silêncio é valioso. Então, se vocês estiverem entrevistando alguém, for uma conversa com alguém, e essa pessoa esqueceu o nome de alguém, essa pessoa parou para pensar, deu uma respirada, o silêncio conta também. O silêncio é detalhe e enriquece uma narrativa, enriquece uma história. Então, muito atentos ao silêncio e aos detalhes como um todo, que isso contam boas histórias. Tá? Isso ajuda a contar boas narrativas. E no fim de toda a sua história, eu brinco que tem qualquer produção de conteúdo, tá? Podcast, você quer fazer um vídeo para o YouTube, você quer fazer um post legal para o Instagram, enfim, qualquer produção de conteúdo, tenta dividir o seu texto, ou o seu podcast, ou o seu tudo, em 4 partes, tá? A primeira parte é o que a gente já falou aqui, você tem que prender o seu público nos primeiros segundos. E como é que a gente faz isso? O Gimlet ensina, você pode fazer uma pergunta, não tem regra, tá? Mas você pode fazer uma pergunta, do tipo, ele cita um podcast lá que eu achei muito engraçado, que a mulher começa o podcast assim, quando você vai num banheiro de shopping, você senta, coloca um papel, ou você faz xixi em pé? E aí a pessoa já fica, opa, como é que é isso? Mas tem regra, não tem? Aí, enfim, aí o podcast inteiro, um podcast sobre isso, que aí a pessoa vai falando, vai entrevistando no médico, tem problema sentar, vai da bactéria, é o nojo, não sei o que, aí vai, enfim, é um podcast só sobre isso. E ela começa com uma pergunta. Então, perguntas geralmente engajam. Eu tô que a gente vê no Instagram um monte de gente começando post para tentar engajar isso, né? Quem você chamaria, aquele clássico, né? Quando é post de Instagram de turismo, quem você chamaria para esse paraíso? É para primeiro tentar você refletir sobre aquilo, pensar sobre aquilo, mas também engajar, são outras técnicas que a gente vai ver aqui agora. Mas enfim, tentar, você tem que buscar logo nos primeiros segundos agarrar aquele seu público e depois contextualizar e contar o seu podcast, enfim, você concluir o seu podcast, né, contar a sua novidade, falar alguma coisa, entrevistar a pessoa, enfim, fazer o que você foi lá para fazer. E a última parte, que é sempre super interessante, as pessoas esquecem, que é o call to action. É sempre chamar uma pessoa para ação. Se a pessoa já leu no seu post, ou no caso, ouviu o seu podcast até o final, gente, chama ela para continuar com você. Toda vez que o podcast do Toda Mídia acaba, eu vou falar, olha, a gente tem mais sobre esse assunto de jornalismo e multimídia no podcast número 6, que eu entrevistei a Mari Palma, ou então eu entrevistei a editora-chefe da Vogue. Eu falei com a Paula sobre isso, isso e isso. E se você quer mais conteúdos maravilhosos, cursos gratuitos, palestras, workshops, é só acessar o site www.idp.edu.br. Você vê que todos os meus podcasts terminam assim no IDP, no Toda Mídia. Por quê? Porque assim, a pessoa já está lá com você até o final. Lembra de quando for produzir seu podcast, de deixar ela com você. Sabe? Faz alguma pergunta para ela interagir. Quer me mandar um e-mail? Meu e-mail é o babilins@gmail.com. Enfim, tenta achar artimanhas e formas de continuar aquela pessoa no final com você, tá?
E lembrando o mais importante da vida, assim, de tudo. Não é mais importante da vida, mas enfim. Antigamente, como é que funcionava? Tinha a TV, tinha o jornal, tinha a rádio e que despejavam conteúdo, não estavam nem querendo saber o que você está querendo fazer ou não, o que você está planejando ou não, o que você está achando aquilo ou não. Só queria jogar, despejar o que ela tinha planejado e achava que era melhor para você. As coisas mudaram. E mudaram, é ótimo, colocou os dois velhinhos, né? Mas enfim, hoje é uma conversa. As pessoas respondem muito rápido ao que você produz. Então, esteja disponível para essa conversa. Escuta, pega o retorno, pega as dúvidas que as pessoas têm, pega o feedback que as pessoas te deram para construir os próximos episódios. Isso é super importante. E tenta fazer uma linguagem conversada também. A gente está muito habituado a conversar e ser interessante. Quando a gente liga o microfone, a gente acha que tem que fazer a voz de robozão, né? Pois é, fulano, sei lá, quando a gente era repórter, né? A gente tinha sempre uma mania de fazer aquela voz clássica. Boa noite, Antônio. 5 pessoas foram assassinadas aqui na QNG4 de Taguatinga. Enfim, fazer essa voz mais tradicional. O que a gente tem, quando eu estava na TV, o que todos os manuais novos, todos os cursos novos eram para a gente desaprender a fazer essa voz mecânica e ter uma voz mais conversada. É aprender que tem alguém do outro lado lá e que ela quer saber o que você está querendo escutar de uma forma conversada, mais natural e não tão robótica, porque isso afasta pessoas, afasta a sua audiência. Antes do fim da explosão aqui, eu quero só lembrar de uma coisa que eu não coloquei aqui, mas que eu acho super importante que eu anotei. Você produziu, você gravou, você editou, você foi lá no Anchor, colocou tudo, fez tudo bonitinho, seu podcast está no ar. Não adianta nada todo o trabalho que você tem se você não fizer o trabalho depois do trabalho. Se você vai fazer um podcast, coloca na sua cabeça, pelo amor de Deus, nosso Jesus Cristo. Você tem que levar o seu conteúdo para as pessoas. Não fiquem achando que é só porque eu subi o podcast, subi o áudio, que as pessoas vão me achar. Não vão. Assim, não é automático assim. Pode até, graças a Deus, espero que, assim, se Deus quiser, vocês podem ser aquele 0,01% que as pessoas acham do nada e faz sucesso. Mas o sucesso, ter alcance, ter público, depende muito do trabalho depois do trabalho, que é você ver quem é o seu público, né? Por isso que a primeira pergunta que eu falei lá no começo, quem é meu público? E ir atrás dessas pessoas, sabe? Beleza, eu quero falar com estudantes de ensino médio, no caso do EDP, né? Então, o que eu fiz no caso do EDP? Eu vou no grupo de mães e amigas de Águas Claras, falar, alguém tem filho adolescente? Olha que legal para quem quer coisar a comunicação. Olha o que eu estou fazendo. Eu descubro grupos de WhatsApp que falam sobre esse assunto, sei lá, falam sobre sustentabilidade. Eu vou em todos os grupos de WhatsApp de sustentabilidade, vou em todos os grupos do Facebook de sustentabilidade. Eu vou descobrir pessoas que tratam de sustentabilidade, vou lá na cara de pau oferecer o meu podcast. Eu começo a divulgar para públicos que são meu público-alvo, que têm interesse no meu podcast, o meu material. Então, assim, dá um trabalho danado, para mim, dá mais trabalho do que fazer podcast, porque como eu já tenho uma facilidade de fazer comunicação, para mim é mais fácil falar e depois tem esse trabalho absurdo de ir atrás do meu público, sabe? Assim, de criar uma estratégia para você divulgar. Então, eu não sei qual é o podcast que está pensando em fazer, mas já pensa assim, como é que eu vou divulgar esse conteúdo? Eu vou criar uma lista de e-mail, eu vou atrás de WhatsApp, eu vou atrás do grupo das velhinhas na igreja, o que eu vou fazer? Assim, tenta pensar onde está o seu público das maneiras mais loucas possíveis e vá atrás para divulgar o seu conteúdo, tá? Isso é bem importante. E o fim dessa questão da explosão que eu coloquei aqui é para lembrar quem não estava no começo, quem entrou depois, do Turro, tá? Se qualquer dessas dicas, qualquer dessas instruções que eu dei aqui agora forem complicar muito a produção do seu podcast, cara, faz do jeito que der, mas publica, mas sobe isso, por mais imperfeito que esteja. E vale muito a pena para vocês quebrarem quem é perfeccionista, quem tem medo da opinião do outro, que era um problema que eu lido muito e eu entendo essa dor. Vale muito a pena você ver os podcasts que mais fazem sucesso, começa a ver os primeiros podcasts que essas pessoas fizeram, que hoje são super profissionais. Era uma tragédia grega, a voz horrorosa, os negócios picotados, o áudio comido, um chiado, é tenebroso. Foi por isso que eu trouxe a Jojo, porque você vê, cara, a mulher que tem milhões de seguidores, 10 milhões, sei lá quantos milhões de seguidores a mulher tem, ou o primeiro áudio dela que ela não conseguiu gravar um vídeo. Então, assim, esquece tudo que eu falasse se isso for te impedir de fazer alguma coisa, só vai lá e faz, tá? É isso. Minhas redes sociais são Babi Lins no Instagram, Bárbara Lins no LinkedIn.
E agora eu estou para jogo, para a gente poder, a parte de tirar dúvidas, que eu corri que nem uma doida, mas consegui, para ter 1h30 de curso e meia hora para poder tirar dúvidas e comentários, enfim. Então, por aqui. Como é que escreve o nome desse autor? É Henri David Thoreau. É Henry David. Thoreau é T-H-O-R-E-A-U. O Thoreau eu super recomendo, galera. O Desobediência Civil, né? Olha aí, o IDP, falando vendendo livro de desobediência civil, né? Mas vamos lá. Mas que inspirou Gandhi e Luther King também. E o Walden. O Walden é outro livro sensacional para quem quer viver na floresta. É do mesmo autor. E nos 2 livros ele fala sobre minimalismo, sobre fazer as coisas para a gente parar de simplificar, sabe? Não ficar só estudando a vida que a gente gostaria de ter para sair do mundo das ideias. Ele fala, na época dele, lógico, era escritor, ele fala, olha, se você quer ser escritor, para de ficar conjecturando, lendo livros sobre como ser escritor. Vai para o quarto, fecha a porta, senta e escreve. E depois vê o que dá e isso vai melhorando ao longo do período. Então, tem vários livros do Thoreau, eu recomendo todos do Thoreau. Thoreau é vida. O que mais? Eu perdi alguma dúvida? Então, gente, Mari, alguma Pessoal, dúvida? quero saber se vocês têm alguma dúvida. Essa é a Vocês hora, têm hein? um podcast também que vocês gostem, queiram compartilhar. Eu adoro descobrir podcast novo, gente, por favor. Se vocês tiverem um podcast que eu não falei, não está na lista, e vocês acham que tem algum desses elementos que eu falei, compartilhe aqui comigo também, que eu adoro conhecer podcast novo. Ainda mais podcasts fora do meu senso comum ali, que Olha, Bárbara, não sei se minha opinião vale, mas meu predileto é o This is Brasil. Já ouviu This is Brasil? Não! Nossa, vou atrás aqui agora. é engraçadíssimo. Eles fazem comédia com áudio de WhatsApp. Então a galera manda os áudios de WhatsApp e aí eles discorrem em cima. É um carioca e um baiano. É perfeito. Gente, já quero. Meu sonho é fazer Incrível. coisas com áudio WhatsApp, gente. Ontem mesmo o pessoal do Metrópolis mostrou, muito triste, mas assim, áudios de mães, de pessoas que perderam as mães no WhatsApp. Eu sou louca pra fazer, sei lá, WhatsApp de gente que tá começando a paquerar, sabe os áudios que a gente manda no começo do date? Gente, deve dar um podcast muito engraçado. Eu sou louca pra fazer umas coisas Então desse você vai jeito. adorar Assim. esse. Esse é hilário, você vai adorar. E é isso, o pessoal tá caladinho. Juliana Oliveira falou: como eu faço para ser sua amiga? Sua amiga. Bola aí, Ju. Maravilhosa. Bom, o pessoal tá caladinho, tá sem dúvidas. Não, gente, por favor. Eu tenho vamos algumas perguntar. ideias de Ótimo. Maravilhosa. Vamos. Tem o Sobreviver, que surgiu inclusive de um curso do IDP, que são meninas de diversas idades e de todo o Brasil, que entrevistam mulheres que fizeram alguma coisa de importante para a sociedade. Nossa, e é muito bom. Ainda está no início, mas já está para cumprir o objetivo. É o Sobreviver. E também tem o Chá com Impostora, que Chá com quê? é Giovana? com a impostora. Chá com Impostora. Eu ouvi falar desse. Uma entrevista, porém tem uma impostora, é uma personagem, e essa ideia de como a gente cria uma personagem na nossa cabeça que nos impede de fazer as coisas, mas realmente ela só impede, e é muito bom. E a gente fica se questionando sobre tudo. São 2 que eu indico. Nossa, então já vou atrás de Chá com a Impostora, porque eu estava afim de mais podcast desse. É uma temática que eu gosto muito. Eu quero fazer um podcast sobre isso, assim, esses autossofrimentos e essas relações da gente com a gente mesmo. Assim. Quem gosta desse assunto, gente, de síndrome da impostora, de como acaba com isso, a Virginia Woolf tem um texto, cadê? O livro não está aqui, não. São pequenos textos feministas, alguma coisa assim, pequenos contos, enfim. E que ela fala da anja do lar. Que é isso, assim, é aquela vozinha do capeta que fica assim, você não pode, querida, você é uma mulherzinha, não faz isso não, mas será que você está preparada? Ela lidava com a anja do lar, e ela tinha brigas homéricas com essa anja do lar, que era essa voz na cabeça dela, e é um livro, é um livro desse tamanho aqui, e que é bem legal, de como você lidar com essas vozes, e eu já estava toda para fazer mais, escutar mais sobre isso, vou atrás desse Chá com a Impostora, adorei. Gente, não é possível que não tem nenhuma dúvida de equipamento. Pode, desculpa, eu estou interrompendo alguém.
Eu estou aqui, não vou nem abrir minha câmera, porque, enfim, a Larissa, eu sou Bianca, eu faço parte do Lidera, sou uma das coordenadoras, e super me empolguei com o depoimento da Giovana, que estava com a gente lá no Sobreviver, aonde, e o Lidera é onde o Sobreviver surgiu, né? Não vou abrir a câmera porque eu não estou preparada para esse momento, né? Estou aqui de gaiato, porque a Larissa mandou o link. Mas a gente no Lidera, nós temos um podcast também, né? Só que a gente começou a fazer tudo muito... Tipo, vamos fazer um podcast? Vamos. Como? Não sei, vamos fazer. Adoro. E aí, obviamente, a gente precisa melhorar muita coisa. Mas eu achei interessante que você acabou de falar, Babi, sobre a questão dos áudios do WhatsApp. E aí, ano passado, a gente tinha era uma pílula dentro do podcast do Lidera, porque, enfim, ano passado foi a primeira edição que nós tivemos, primeira temporada, e era sobre eleição, né? Nós somos um grupo de liderança feminina em todos os espaços de poder. Então, e dentro do Lidera, a gente tinha o Lidera Responde, e aí a gente recebeu um áudio de uma pré-candidata lá do interior do Ceará, que era a coisa mais engraçada do mundo, ela perguntando se podia, agradecendo, e eu falei, não, gente, a gente tem que colocar ela falando, porque não vai ficar legal, né? A gente simplesmente traduzia a pergunta dela, e foi muito bom. A gente até pediu para outras candidatas mandarem áudio, mas acho que elas ficam meio envergonhadas também, assim, né? Mas o fato é que o Sobreviver surgiu numa oficina de podcast que a gente fez no curso de formação de liderança feminina. E o objetivo dele é dar visibilidade a projetos sociais que façam alguma diferença. Então, assim, como o curso de liderança, o curso de formação tinham alunas, né, de todo o Brasil, ensino médio de todo o Brasil, então tem gente de Pernambuco, tem gente, a Carol, que é a coordenadora de São Paulo, que foi quem deu a oficina, tem gente de Brasília, Goiás, enfim, é bem diversificado. Tem uma aluna que é de uma comunidade indígena do interior da Bahia, que eu fiquei encantada, e a gente até fez um programa entrevistando, né, uma liderança indígena. Então, assim, é muito bacana, é muito bonitinho, porque a gente vê, né, as sementes florescendo, né, que a gente planta. E aí Nossa, eu só vim dar o pitaco aqui porque eu vi a Giovana falando e eu falei, deixa eu falar. Não, já vou atrás desse curso de formação de liderança feminina. Adorei a temática, adorei. Acho super importante a gente ter mais mulheres nesses espaços, assim. Por isso que eu fico fazendo consultoria, fico ajudando mulheres a se destacarem mesmo mais, sabe? Em redes sociais e na produção de conteúdo, a ter voz. É isso. Meu lance é fazer as mulheres terem voz e aprenderem a falar de uma forma efetiva, né? Para poderem serem escutados, ouvidos. Então, assim, nossa, adorei. Já vou atrás do curso de formação de liderança. A gente precisa de mais mulheres produzindo podcasts. Assim, gente, que tiver alguma menina que estiver produzindo isso, tiver um problema, cola aqui que eu ajudo com alguma coisa mais específica. Muito legal, Bianca, muito legal. Eu já vou, e uma coisa que funciona, só complementando, uma coisa que funciona, Bianca, para poder... Que é um podcast de uma coisa de Cerrado, Cerrado Meio Ambiente, eles fazem um programa de podcast, mas eles cortam esse podcast, esse áudio, em um MP3 e enviam para lideranças comunitárias no interior, tal, para esse programa de podcast, porque para eles é mais difícil, eles têm internet para ou então entender, Spotify, enfim. Mas eles já está produzido uma peça, eles mandam só a peça e aí dá uma visibilidade maior para o trabalho deles. Então, assim, para essa questão de empoderamento, de liderança, é super legal esse trabalho no podcast com áudio. Pois é, ano passado, inclusive, a minha ideia, assim, eu sou uma dos coordenadores geral do Lidera, porque, enfim, são vários subgrupos. A gente tem podcast, observatório de violência, rede social, enfim, tem muitas coisas. E a minha ideia era exatamente essa, tentar, até porque a eleição era municipal, então, assim, era tentar levar as lideranças comunitárias, mas a gente não teve, enfim, a gente não conseguiu fazer isso, né, porque a gente não sabe, a maioria das pessoas do grupo até então eram formadas por advogadas, eleitoralistas, então, assim, a gente não tem essa pegada da comunicação, não sabe como chegar, então, assim, é super importante cursos como esse que você está promovendo,
para a gente poder aprender, inclusive é isso, né? A passar a mensagem da forma correta e fazer chegar no interlocutor, porque não adianta nada a gente ficar falando para a gente, né? Não adianta, a gente precisa sair da falar bolha. com o espelho. Eu adoro essa expulsa, o papo vai para outro lugar, gente. Mas, assim, é sobre comunicação também, Bianca. E é isso. Eu estava num curso de formação política de um partido lá para ver de qual era. Gente, sabe o que é aquelas pessoas no politiquês falando um negócio chato pra caramba? É falando pro espelho, que a gente chama. Minha mãe sempre falou isso. Não adianta falar pro espelho, assim, falar para pessoas que são iguais a você. Você não vai converter ninguém, você não vai agregar ninguém, você não vai somar mais nada. Então, assim, vocês investir em comunicação, gente, eu não sei qual área das pessoas estão ouvindo a gente aqui, mas não importa a sua área. É importantíssimo saber se comunicar e investir em comunicação, inclusive no Comunica, que é a nossa agência de comunicação, da Econ, da Escola de Comunicação, tem menino do direito, tem menino da economia, tem uma galera lá de outros cursos, não tem nada a ver, mas estão aprendendo isso. Então, eu ensino desde como ter um perfil legal no LinkedIn, a aprender a fazer um post para a internet, assim, porque as pessoas têm que aprender a se comunicar e passar a mensagem que elas têm e aprender a ter voz, porque senão tem um monte de gente sem conteúdo nenhum, mas que sabe estratégiazinha, que fica se fazendo e a gente com um bando de coisa, um país vazio, assim. Então, vamos O dar voz para quem Comunica é merece. um grupo de estudo ou é o quê? É uma um agência de... extensão? Boa pergunta, não sei nem o que é que eu faço, mas é uma agência de comunicação. É uma agência dentro da escola de comunicação. Tem ponto lá. Mas assim, como que você faz para fazer parte do Comunica? Então, a gente do todo IDP, início de semestre, enfim. são alunos do IDP, todo início de semestre, eu vou abrir as turmas, essa é a primeira turma, né? Mas qualquer pessoa faz, aí participa da rádio, participa da revista, participa do blog, participa dessas iniciativas malucas que a gente tem uma parceria com o Metrópolis, então a gente tem um espaço dentro do Metrópolis para fazer algumas pautas e publicar, e tem uma galera maravilhosa vindo da palestra, assim, o pessoal super, eles estão aprendendo muito, e é qualquer curso. Bacana, depois vou pegar os contatos com a Larissa para ver se a gente faz alguma coisa em conjunto, né? Vamos unir todos esses grupos do IDP, né? Precisa. Obrigada, gente. Foi ótima aula, viu? Ai, gente. Vai ser a primeira oficina de podcast que ninguém vai perguntar, mas o microfone, não sei o quê, impressionante. Mas que bom, então dessa vez eu caprichei nesse negócio de microfone, mostrei. Vários detalhes, achei muito legal mesmo. Gente, se alguém tiver mais alguma dúvida, essa é a hora. Se tiver depois, gente, meu LinkedIn é Bárbara Lins, o Instagram é Babilins, o e-mail é babilins@gmail.com e o site é o descobertasbarbaras.com.br. Então, vocês me acham lá, achei lá, tô com essa dúvida, será que esse microfone presta? Gravar aqui faz bem? Eu tô por aqui, tá bom? É isso. Maravilha. Bárbara, aquele material que você falou que ia mandar, vou cobrar de você, porque os alunos... eu só tenho contato da Luana. Eu tenho contato da Luana. Pode mandar para ela, sem problemas. Então, tá. Beleza. Que aí surgiu uma pergunta aqui, ó. Como eu faço para gravar com 2 pessoas, mas à distância? 2 ou mais pessoas. Ai, que pergunta maravilhosa, Juliana. Eu vacilei em ter colocado, lhe amo. Zoom, gente. O Zoom é uma ferramenta, até 40 minutos, gratuita. Ela grava em pista separada, grava e salva no seu computador, para depois você usar o Audacity, né? Ou o que você quiser usar para juntar essas. Porque como é que funciona? O Zoom, você começa a estar gravando, né? A nossa bate-papo aqui está gravando, né? Você tem como gravar, selecionar nas configurações, gravar áudios separados. Porque aí você vai, no final da gravação, vai ficar cada caixinha de áudio separada. O que a Mariana falar vai ser uma caixa que não vai ter o que eu falar, que não vai ter o que a Larissa, a Bianca, a Giovana, qualquer pessoa for falando. Vão ter as caixinhas separadas. E aí o editor, ou eu, ou você, vai lá e você consegue depois juntar tudo isso. Ou, se a sua vida quiser ficar bem mais fácil, não tiver um editor já com preguiça, se você não deixar clicada, gravar uma pista separada, ele já vai gerar um áudio MP3 ou MP4, enfim, eu acho que é um MP3. Não é Wave, mas vai gerar um arquivo de áudio. Vai gerar um arquivo de áudio com toda a entrevista. Então, você pega esse arquivo de áudio depois do Zoom, coloca dentro do Audacity e vai cortando e vai editando. Muito boa essa pergunta. Babi. E o Zoom melhorou muito a qualidade de áudio exatamente para atender podcasters. Babi, eu não sei se eu mosquei aqui um pouco, eu estava tentando anotar, mas como é essa questão de separar por faixas no Zoom? Onde que eu clico? É que eu tô no Zoom, senão nem é em configuração, é que eu tô no Zoom, enfim, senão eu dividirei minha tela. Mas tem Zoom, aí tem lá configurações, áudio settings, né? Configurações de áudio, aí vai ter uma caixinha.
Aí nessa caixinha vai ter... como é que é? Áudios separados, pista de áudios separados. Ai, meu Deus, deixa eu ver aqui. Peraí. Deixa eu ver o nome certinho aqui. Gente, porque facilita muito, né? Porque assim, aí facilita, acontece. Porque um ri, um interrompe o outro, você tem áudio separado. No do Lidera, por exemplo, existe um editor, que ele ganha até bolsa, a gente vai ter uma reunião amanhã para ver como é que vai acontecer. Mas no Sobreviver, por exemplo, são as próprias alunas que fazem tudo. Então, elas montaram o perfil do Instagram, elas fazem a edição, elas colocam a trilha, elas fazem tudo. Gente, adoro pessoas empoderadas. E aí, enfim, às vezes aqui, facilita quando é separado, né? Perfeito, olha aqui, ó. Gravar vídeo durante o compartilhamento de tela, escolher um local, aí tem aqui, gravar um arquivo de áudio separado para cada participante. É uma caixazinha que você clica. Vai na parte de gravação, aí tem áudio, aí tem essa caixinha que você vai clicar. Gravar um arquivo de áudio separado para cada participante. Que maravilha. Nossa, agora vai facilitar. Obrigada. Não, e a qualidade fica melhor, e não ficam os barulhos. Se alguém estiver ligando o WhatsApp, porque tem isso, né? Às vezes um tá com o WhatsApp ligado, você... aí vai atrapalhar o áudio do outro. É salva a vida isso aqui. Algo mais? Não. Então é isso, gente. Estou à disposição nas outras redes e o papo continua. Maravilha. Bárbara, muito obrigada. Foi muito legal. Também aprendi muito mais dos podcasts. Não sabia muita coisa. Acho que o pessoal também achou bem interessante. Pessoal, queria convidar vocês a olhar os outros cursos do Open Class, que a gente vai até julho, hein? Lembrem-se disso. Então, de vários outros temas ligados à comunicação e ligados às outras escolas de IDP também. Quem quiser, tiver interesse de conhecer, acesse o nosso site. Qualquer dúvida, WhatsApp ou e-mail, podem mandar lá. E para emitir o certificado desse curso aqui de podcast, é só vocês entrarem na plataforma do Open Class, irem em módulos e responderem lá. Tem lá perguntas para emissão de certificado. Aí vocês vão responder, que aí vocês vão poder baixar o certificado de vocês, tudo bonitinho, tá bom? Bárbara, mais uma vez, muito obrigada. E é isso, gente. Vejo vocês no próximo Open Class, tá bom? Um abraço.